Queridos amigos, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mensagem de Esperança. Eu sou Christopher Dantas e nesse vídeo, o tema desse vídeo é: se seus pais não aprovarem, não case. Vou repetir: se os seus pais não aprovarem, não case de forma alguma. Tem um texto bíblico aqui em Gênesis 26, os versos 34 e 35, estou com o aplicativo da Bíblia, que fala assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e Bezemate, filha de Elon, Eteu. Esse Eteu significa que eles eram de outros povos, não eram do povo judaico. E aí o 35 fala: e estas foram para Isaque e Rebeca, que são pais de Esaú, uma amargura de espírito. Se você pegar o mandamento, um dos mandamentos da Bíblia é: honra teu pai e a tua mãe para que teus dias sejam prolongados. Esaú comete um erro grave aqui, ao tomar por mulheres pessoas que não eram da aprovação de seus pais, a ponto dos pais ficarem amargurados, tristes por causa dessa atitude. Esaú decidiu contrariar os pais, ao contrário de Jacó, que pegou do seu povo as suas esposas, que eram as irmãs Lia e Raquel, que eram da mesma linhagem, do mesmo povo, filhas do tio Labão. E Esaú, ele contraria os pais, contraria o que Deus determina. Na época nem a lei existia, mas você vê que o temor a Deus é muito acima de qualquer lei, a ponto de Isaque seguir isso. Abraão tomou uma pessoa da sua linhagem, que era a Rebeca, para Isaque, e agora Jacó faz a mesma coisa, mas Esaú faz o contrário. E isso, o fato de ter causado amargura, foi tão grave. Esaú habitou longe, a linhagem dele foi destruída, extirpada da terra, a ponto de Malaquias Deus dizer assim: eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Quando você pega o texto bíblico ali do mandamento, honra teu pai e tua mãe, se você pegar na linguagem original, o principal ponto ali que está dizendo é honrar olhando para trás. Ou seja, quando você está criando uma nova família, quando você está indo fazer uma nova família, se casando, é olhar para trás e ver como estão os seus pais. Se eles estiverem felizes, sigam em frente. Se eles não estiverem felizes, pode parar, que é furada. Estou falando isso porque eu sou filho de pastor, meu pai é pastor desde que eu era criancinha. Então, muitos casos eu já vi, e hoje, há 10 anos como advogado também. Tirando pais narcisistas, porque o pai e a mãe narcisista, ele sempre vai ter o controle, vai querer ter o controle, é uma situação diferente. Mas tirando esse fato de pais narcisistas, eu nunca vi um caso de uma pessoa que o pai ou a mãe, os pais, desaprovassem o casamento e esse casamento ter tido sucesso, ter sido exitoso. Eu nunca vi. Vou repetir. Por baixo, meu pai tem 30 anos aí como pastor, e eu acompanhei tudo de ponta a ponta, e há 10 como advogado. Eu nunca vi, e hoje líder também, líder espiritual, eu nunca vi um caso que deu certo, de pais que desaprovaram o casamento e esse casamento foi próspero. Eu nunca vi. Exceção feita, como eu falei, a pais narcisistas. Tirando isso, eu nunca vi. E isso é grave e é muito importante, porque a pessoa tem que entender que os pais, eles vêm além da experiência que ele já tem. O pai, ele quer o bem do filho, a mãe quer o bem do filho. Então, quando a pessoa desaprova, é porque a pessoa já viu uma dezena de, hoje em dia o povo fala de red flags, de bandeiras vermelhas, de alguma coisa na conduta da pessoa que vê que não é para o filho ou para a filha desses pais. O casamento, ele tem o poder de potencializar o ser humano, a ponto dele ou dela conseguir fazer
coisas que nem a pessoa imaginava, mas como tem o poder de atrasar e, mais do que isso, de destruir a vida do ser humano. Então, isso é um ponto importantíssimo. Quando Esaú decide tomar mulheres estrangeiras que não serviam ao mesmo Deus, a vera, ou contrariamente ao que os pais gostariam, Esaú tomou um caminho que não teve mais volta, a ponto de lá na frente, depois de centenas, milhares de anos que ele havia morrido, Deus falar: eu odiei a Esaú. Salomão, a grande queda de Salomão, que o Salomão que é pintado aí pelos coaches, é a pessoa mais top do mundo, mas Salomão acabou a vida de uma forma degradante. Deus desaprovou o reinado dele a ponto de dizer que só não iria tirar o reinado dele porque ele tinha uma promessa com Davi. E a promessa era que Jesus nasceria da casa de Davi. Mas Salomão foi horroroso o final do reinado dele, a ponto dele sacrificar crianças. A gente está falando de uma pessoa que lá no começo do reinado dele protegeu uma criança de duas mães que estavam brigando pela criança. E no final estava sacrificando crianças a um deus chamado Moloque. E toda essa decadência de Salomão foi porque ele arrumou mulheres que não serviam, não compartilhavam, não tinham o mesmo propósito que ele. Então, é muito importante nós entendermos isso. Principalmente você que é mais jovem, ou você que quer entrar em um relacionamento. Se seus pais forem vivos ainda, escute o que eles têm para falar. Principalmente se eles forem pessoas que sempre te amaram e sempre cuidaram de você. Se eles desaprovarem, em hipótese alguma, entre nesse relacionamento. Tá bom? Que Deus abençoe, te dê discernimento para entender essa palavra. Vou fazer uma oração rapidamente. Senhor, aqui está o teu filho, tua filha, nos assistindo, acompanhando esse vídeo. Pai, ajude eles a tomarem a melhor decisão, Pai, nesse sentido, a entender, Pai querido, a importância, a cobertura espiritual que um pai e uma mãe têm sobre a vida do filho, da filha. Senhor amado, ajude, Pai, e nos ajude a entender essa importância, e nos ajude, Pai, a honrar. Pai querido, e se o teu filho, tua filha, tem alguma decisão importante, principalmente nessa área matrimonial a tomar, Senhor amado, que eles venham, Pai querido, a ouvir e respeitar a autoridade dos pais. Senhor amado, para que os dias sejam prolongados e a pessoa tenha um relacionamento, um casamento exitoso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe. Um forte abraço e honra teu pai e tua mãe.